Pessoas e pessoinhas dos oitavos anos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Paulo e essa aula é feita em parceria com o professor Alan. Hoje nós vamos falar sobre probabilidades. Então, pegue o seu material e vamos para a aula. De forma simples, a probabilidade é a chance de algo acontecer. Mas vamos entender melhor o que isso significa e como podemos calcular uma probabilidade. Para isso, vamos dividir nossa aula em dois momentos. No primeiro momento, vamos falar sobre o vocabulário, ou seja, vamos ver o significado de algumas palavras e expressões da matemática. Depois, no segundo momento, vamos falar sobre os cálculos de uma probabilidade a partir de um exemplo. Para o vocabulário, vamos pensar na definição de probabilidade. A probabilidade são as chances de algo acontecer. Quando a gente fala de chances, nós estamos nos referindo a possibilidades. E esse conjunto com todas as minhas possibilidades será chamado de espaço amostral. Algo acontecer. Esse algo é uma palavra muito ampla, significa várias coisas. A gente vai usar o termo evento para se referir a essas coisas. Então, a probabilidade são as possibilidades de um evento ocorrer, de um evento acontecer. O nosso cálculo vai envolver a divisão, porque probabilidade é uma razão. Para calcular a probabilidade, nós vamos dividir o evento pelo espaço amostral, ou seja, vamos dividir as possibilidades que queremos que ocorra pelo total de possibilidades. Vocês vão entender melhor isso com os próximos exemplos. Vamos ver agora alguns exemplos de espaço amostral. No primeiro exemplo, nós vamos ter o lançamento de um dado, ou seja, imagina que você está jogando um dado. Quais são as possibilidades de resultado? No total, temos 6. Pode sair no seu dado o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. Esse conjunto com todas as possibilidades é o espaço amostral. No nosso segundo exemplo, nós teremos o lançamento de dois dados ao mesmo tempo. Quais são as possibilidades de resultado? Agora nós teremos que combinar o número do primeiro dado com o número do segundo dado. Vamos ter no total 36 possibilidades. Você pode observar todas elas aqui na tela. Agora vamos ver alguns exemplos do que é um evento. Chamamos de evento as possibilidades de algo ocorrer. Vamos lembrar do nosso espaço amostral e vamos pensar em alguns eventos específicos que podem ocorrer no meio de todas aquelas possibilidades. Então, quando a gente lançar dois dados, quais são as possibilidades de os dois dados terem o mesmo número? Olhando todas aquelas possibilidades que a gente tinha, nós verificamos que existem 6 possibilidades de os números dos dados serem iguais. Então, o meu evento é que no resultado eu tenha dois números iguais. E esse evento tem 6 possibilidades. No nosso segundo exemplo, vamos lançar os dois dados, só que agora a gente quer que o resultado tenha soma 5, ou seja, o número do primeiro dado mais o número do segundo dado tenha soma igual a 5. Olhando todas as minhas possibilidades, nós temos 4 casos, 4 possibilidades em que a soma dos dois dados é 5. E agora nós vamos calcular a probabilidade de um evento ocorrer. Para calcular a probabilidade do evento ocorrer, eu preciso conhecer essas duas informações.
qual é o meu espaço amostral, ou seja, qual é o meu total de possibilidades e quais são as possibilidades de um evento ocorrer. Vamos usar o exemplo dos eventos que a gente acabou de ver. No lançamento de dois dados, qual é a probabilidade de o resultado ser dois números iguais? Nós tínhamos 36 possibilidades no total e 6 dessas possibilidades eram números iguais. Então a nossa probabilidade é 6 dividido por 36. Fazendo esse cálculo, 6 dividido por 36 vai dar um número com casas decimais infinitas. A gente vai usar só as primeiras casas decimais. O resultado foi 0,1667. Quando a gente for falar de probabilidade, vai ser bem comum a gente ver os resultados apresentados na forma de porcentagem. Então, vamos escrever esse resultado na forma de porcentagem. 0,1667 vai ficar 16,67%. Lembra que para escrever um número decimal na forma de porcentagem, é só andar com a vírgula 2 casas para a direita. No nosso segundo evento, nós tínhamos resultados que a soma fosse 5. De novo, o total de possibilidades era 36. Mas dessas possibilidades, apenas 4 a soma era 5. Então, teremos 4 sobre 36, que é a mesma coisa que 4 dividido por 36. Fazendo essa divisão, o nosso resultado também será um número infinito, que é o 0,1111 e assim por diante. Vamos usar só algumas casas decimais. Transformando esse número em porcentagem, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, teremos 11,11%. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que esse resumo ajude vocês a realizar as suas atividades e nos vemos na próxima aula.